Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal, nesse vídeo de 365 dias de vídeo, um vídeo por ano, um vídeo por dia, durante um ano. Eu vou falar do quão grande é um livro para mim, mas antes vai curtindo esse vídeo e espalhando para quem você mais ama. Seguinte, para mim, um livro, ele é considerável, muito grande, grande de fato, em torno de 300 a 350 páginas, 400 páginas, mais ou menos por aí. Porém, entretanto, todavia, isso não me impede de poder aproveitá-lo no melhor. Eu vou falar primeiro aqui de medidas e vou falar o porquê dessa questão. Para mim, em sentido de medidas, digamos assim, em número de páginas aqui, falando mais especificamente dos livros, um livro para mim pequeno é até 150 páginas. Um livro médio ali está entre 151 até 300 páginas, mais ou menos isso daí. E um livro grande está de 300 a 350 para cima. Porém, entretanto, todavia, nessa parte de livros grandes, como eu estou lendo agora, que é o Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, ele é um livro, para mim, considerável grande. Por quê? Porque ele é um clássico da literatura, e todo clássico da literatura eu tendo a ler de maneira mais integral, ou seja, a leitura tende a ser um pouco mais demorada, mesmo que ela seja de fato bem fluida, como essa leitura tem sido nesse momento, só que eu demoro em torno mais ou menos de quê? Mais ou menos de 10, 12, 15 dias para poder ler esse livro. Porém, entretanto, todavia, por exemplo, se ele for um livro de não ficção, como por exemplo psicologia comportamental, que é um assunto que eu gosto demais pra caramba, ele tende a depender, óbvio, isso aí eu estou falando em contexto geral. Ele pode ser uma leitura mais cadenciada, de uma maneira onde ela vai ser mais fluida, mais rápida, muito bem proveitosa, por sinal, onde eu vou fazer diversas marcações ali, e até mesmo anotações que vão ser muito proveitosas para a absorção do conteúdo daquele mesmo livro, e subsequentemente a leitura vai ser ótima, bacana e mais ou menos equiparado ao que é um livro de pequeno e médio porte, isso na minha cabeça. Óbvio, isso varia para todo mundo, mas eu estou falando aqui do meu exemplo. E outro exemplo aqui de livro médio, por exemplo, que às vezes se torna um pouco maior, foi o último livro que eu li do Saramago, As Intermitências da Morte, que eu li ano passado. O que acontece? Era um livro aí, eu acho que ele tinha em torno de 180 páginas, mais ou menos isso daí, mais de 180, mais ou menos por isso. E ele se tornou um pouco mais longo, um pouco mais denso, digamos assim, pela estilística de escrita do Saramago, pelo fato de que ele escreve tudo muito junto, que a gente precisa estar atento para saber o que é cena, o que é diálogo, e de fato isso te consome um pouco para quem não está acostumado a ler Saramago, e subsequentemente dá uma ideia mental de que o livro é mais longo do que se pensa. Então, para mim, eu demorei para ler esse livro em torno de 20, 21 dias, em torno de 3 semanas para poder ler aí o Saramago, e é porque eu já tinha lido já no passado Saramago, porque faz tempo que eu não lia nenhum tipo de livro do Saramago. Então, as medidas que eu tenho em sentido de número de páginas, tanto para pequeno, quanto para médio, quanto para grande, são essas respectivas que eu disse no livro. Porém, tentando, todavia, de maneira psicológica, às vezes um livro médio, como esse exemplo que eu dei do Saramago, pode se tornar um livro muito grande, pelo fato da estilística de escrita do próprio autor. Ou um livro de psicologia comportamental, como eu citei também como exemplo aqui, pode se tornar mais rápido, assim como é um livro pequeno ou médio. Então, tudo depende da percepção mental e de leitura do teu momento ali que você está lendo, que você está absorvendo o conteúdo, mas para mim funciona basicamente dessa forma, tudo bem? Então é isso, já discorri esse vídeo aqui para vocês hoje, e se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas, e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, para eu saber quem é você, se você concorda, discorda, o que é que você tem mais a acrescentar, deixa aqui nos comentários, para a gente poder dialogar um pouco sobre isso, e clica no botão de inscrever, clica na sineta, que vai ter vídeos agora todo dia aqui no meu canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.